ouvir, porque eles são casa rebelde, antes saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões, não tema as suas palavras, nem te assuste o rosto deles, porque são casa rebeldes. Amém? Podem sentar? A história de Ezequiel, conhecido como o profeta maior, grande homem de Deus, usado por Deus em um tempo no exílio, no cativeiro babilônico, exílio esse profetizado pelo profeta Jeremias, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. No capítulo 25, Jeremias profetiza esse cativeiro babilônico, dizendo que todas as nações submeteriam a Nabucodonosor no cativeiro babilônico. E ele confirma isso no capítulo 29, mas ele faz uma ressalva, dizendo que quando se passasse 70 anos de cativeiro geral, 50 anos preso mesmo, e 20 anos a mais dentro de um contexto de cativeiro, Jeremias profetiza que quando se passasse 70 anos, esse povo seria liberto. E Daniel, capítulo 9, versículo 2, ele confirma essa profecia, falando sobre as 70 semanas de Daniel, que começou nesse período. Então, Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar em um período difícil. E Deus está dizendo para o profeta que vai enviá-lo a uma casa, e essa casa não é boa, é casa rebelde. Interessante que Deus, inicialmente, ele chama o profeta a uma responsabilidade quando ele diz, filho do homem, põe-se de pé. Toda vez que você vê esse termo, filho do homem, é porque está querendo designar que é relacionado a pessoas, a humanos. É Deus falando com o homem de carne e osso. É por isso que está dizendo, filho do homem, põe-se de pé e eu falarei contigo. Quando Deus convida o profeta a se colocar de pé, isso significa se colocar à disposição de Deus para Deus realizar o propósito na vida dele. Deus, logo de imediato, ele vai colocar duas características do profeta em que todos nós precisamos ter. A primeira característica é que Deus vai encher o profeta do Espírito Santo. A segunda característica é que Deus vai encher o profeta da palavra. É por isso que Deus está chamando o profeta e dizendo para ele, você vai na direção, na autoridade, na unção do Espírito, e você vai pregar a palavra. Então, o profeta, ele precisa estar cheio do Espírito Santo e precisa ter palavra. E por que Deus está dizendo isso? Porque ele está enviando o profeta não para pregar para pessoas estranhas. Não. Deus está enviando o profeta para pregar para a casa de Israel. Uma casa que, ao mesmo tempo que eles estavam adorando a Deus, o livro de Juízes registra que foi a pior era espiritual do povo de Israel. A mesma hora que eles adoravam a Deus, eles estavam adorando Baal. Ao mesmo tempo que eles clamavam a Deus, eles estavam prostrando diante de várias divindades. Então foi um período que Deus sempre levantou juízes para corrigir a nação. É para esse povo que Ezequiel vai pregar a palavra de Deus. Só que Deus já está orientando o profeta, dizendo: quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, mas pregue a palavra de Deus. O que Deus está orientando o profeta é: quando você for pregar, não se preocupe se as pessoas vão gostar. Não se preocupe se elas darão crédito. Não se preocupe com aplauso. Pregue a palavra de Deus, que assim você pregando a palavra de Deus, se eles quiserem ouvir, serão bem-aventurados. Se não quiserem ouvir, você está fazendo a sua parte.
E é essa sensibilidade que o pregador tem que ter. Eu não me preocupo se alguém vai gostar da minha pregação. Tem 15 anos que eu prego, nunca me preocupei com isso. Sempre estou voltando nos mesmos lugares. Sabe por quê? Porque quando eu estou pregando, eu estou aqui direcionado pelo Espírito. Eu estou sendo instrumento de Deus. Então, não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu não estou aqui para receber aplausos de ninguém, não. Eu não quero que ninguém diga, você pregou bem, não. A minha importância aqui nesta noite é exclusivamente ser instrumento de Deus para que você entenda o propósito dele para a sua vida. É só isso. E Deus ainda está divertindo o profeta dizendo: vai, pregue a palavra. Não, mas não, Hebreus capítulo 4, versículo 12. O escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela penetra entre as justas e pessoas. A palavra de Deus tem tanto poder que ela vai aonde a ciência não vai. Ela vai onde o dinheiro não vai. Ela vai onde o poder secular não vai, presbítero Neemias. Ela vai aonde Deus quer que ela chega. Por isso que Deus está divertindo o profeta. Vai, prega a minha palavra. Capítulo 3, Deus vai dar experiência para Ezequiel. E vai dizer para ele: tá vendo esse rolo que você está vendo na visão? Pega esse rolo e coma. Ezequiel vai comer o rolo, palavra. Vai comer o rolo e a partir de então ela vai fazer efeito dentro do ventre dele. Por quê? Porque o pregador, antes de transmitir a palavra tem que surtir efeito na vida dele. Pregador, antes de ser boca de Deus, ser instrumento de Deus, a palavra tem que passar dentro dele, fazer um check-up nele, consertar ele, transformar ele, e depois ele transmite para o povo aquilo que Deus quer que eles ouçam. É por isso que eu disse para ele: come esse rolo, meu filho. Come esse rolo, porque você vai pregar uma nação obstinada. Uma nação que não quer ouvir a verdade. Parece que Ezequiel está vivendo o tempo de hoje. Se Ezequiel pregasse hoje, cara, quantas coisas ele teria que falar? E quantas perseguições ele teria? Tentariam acabar com o ministério dele. Tentariam levantar calúnia para parar ele. Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que usava Ezequiel usa a igreja. E Deus ainda está contando para a igreja na terra. Ainda somos as diferenças para contar a vontade de Deus na terra. Só que Deus, para trazer Ezequiel para onde Deus quer, para a dimensão, Deus vai dar a ele uma experiência. E no capítulo 8, Ezequiel vai ter uma visão. E a visão que Ezequiel está tendo não é boa. Se fosse a profetada do Pix hoje, por evangelista, se fosse os profetas da mentira hoje, jamais entregaria essa visão ao reverendo Denis. Porque hoje é assim, é uma enganação só, né? Todo mundo usa o nome de Deus, mas tem que colocar o Pix lá. Sai fora disso. Deus não precisa disso. São mercenários que não usam a palavra de Deus. São pessoas que o diabo está usando para querer desviar um pouco da sua vida. Por isso que Deus levanta o profeta Ezequiel no capítulo 8. E ele tem uma visão. E a visão é pesada. Porque Deus vai pegar a visão do profeta e vai levar muito tempo. O que ele vai contemplar lá? 70 anciãos. Prostrados. Diante da atividade. Homens que deveriam ser exemplo para a nação. Homens que as pessoas deveriam olhar para ele e dizer: esse aí é um exemplo espiritual e de conduta moral. Eles estavam prostrados. Aí Deus continua levando o profeta na dimensão. Ele vê mais 25 anciãos prostrados também. E as mulheres chorando da luz, que era o Deus sol daquela época. Esse Deus que vocês ficam comemorando no Natal, dia 25 aí, que muita gente acha que Jesus nasceu nesse tempo. Ele nasceu nessa mesma data. Então, luz, o Deus sol. As mulheres choravam, se prostravam diante dele. E Deus pega o profeta e leva em uma dimensão espiritual. E diz: está vendo aí, profeta? Vou te mostrar coisas piores do que essa.
Homens prostrados adorando répteis. Todo tipo de idolatria. E detalhe, não era esse Deus, era pessoas crentes. Não era nações antigas, não, era Israel. Não era nações vizinhas, era Israel. Estavam prostrados diante de abominações que constrange, que aborrece a Deus. Deus pega o profeta e diz: está vendo aí? Aí daqui a pouco o profeta vai ampliar a visão. E ele vai ver um homem evangelista, um homem todo de branco, vestido de linho, e na sua mão tem um tinteiro. Sabe para que ele serve a tinta? Para marcar. E Deus vai dizer assim: está vendo um homem de linho branco? Eu dei ordem a ele para que ele marque todas as pessoas que não compactuam com isso. Marque eles! E aquele homem sai no meio da cidade marcando. Aqueles que ele via que ele não compactuava com aquela idolatria, ia marcando, vai marcando, vai marcando, vai marcando. É Deus mostrando, desde lá no deserto, lá no Egito, lá, que Deus faz diferença em quem serve ele e quem não serve. Não, Deus não vai praga lá, mandou, mas protegeu aqueles que guardam a sua palavra no coração. Deus diz para aquele homem de linho: marque todos aqueles que não compactuam com essa idolatria. E aquele homem saiu marcando. Foi marcando por um dia inteiro. Depois que ele terminou de marcar, aí Deus vai dar a ordem e fala assim: agora executa juízo naqueles que não foram marcados. Está entendendo a mensagem nessa noite? Executa juízo naqueles que não foram marcados. Haverá um momento que o juízo de Deus virá sobre a terra. E só vai escapar quem tiver a marca do sangue do cordeiro, do cordeiro, do cordeiro, do cordeiro. Quem tem a marca do sangue do cordeiro, levanta a mão e dá glória a prova disso, que Êxodo 12, Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, mate um cordeiro de 2 anos para baixo. Pegue o sangue dele, passa nos umbrais, nas portas e na janela das casas. Porque à meia-noite o anjo da morte vai passar. Vai matar todos os primogênitos. Mas aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai passar. Você está entendendo profeticamente o que eu estou dizendo aqui? Aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, a morte não vai passar aí. O diabo não vai ter poder. Ele não vai destruir a sua família. Ele não vai parar seu projeto. Não vai parar seu ministério. Porque você tem a marca do sangue do cordeiro na sua vida. Aí Deus está levando Ezequiel uma dimensão. Daqui a pouco eu chego no 47, que é onde eu quero pregar. É só introdução. Capítulo 37, Deus pega Ezequiel na visão. Observa que Deus está levando ele visões após visões. E no capítulo 37, ele está vendo um vale de ossos secos. E a pergunta de Deus para Ezequiel é: poderia voltar a viver esses ossos secos? Observa que Deus não está dizendo para o profeta que os ossos estão secos. Está dizendo que está além disso. Os ossos estão secos. Só que a pergunta de Deus para o profeta é difícil de responder. Só que quando o profeta aprendeu a falar só aquilo que ele conhece, o profeta aprendeu a responder somente aquilo que ele tem autoridade. Não é como hoje que a pessoa fala, e nada acontece. Ele vai responder, sabe como? Tu sabes. E o profeta está dizendo: eu não tenho condição de responder, mas eu tenho certeza que quem está me perguntando tem resposta, tem poder para mudar qualquer trajetória. Quem sabe? Então Deus vai ordenar a ele: sopra, profetiza. Profetiza o vento dos 4 cantos da terra. Profetiza que o espírito da vida vai entrar nele de novo. E eu gosto dessa mensagem, por quê? Porque se fossem coisas humanas, eu duvido como um homem, no meio de um monte de ossos, de não sei quanto tempo, pegaria braço da mesma pessoa, né, e colocaria no corpo certo. Pegaria crânio da mesma pessoa e colocaria no corpo certo. Duvido como um homem conseguiria fazer isso. Fala do cemitério lá, manda aqui estourar um monte de ossos lá e manda você colocar no corpo certo. Eu quero ver se você consegue. Consegue? Não consegue.
Só que quando o vento sopra, a Bíblia diz que houve um ruído de ossos. Aqueles ossos começam a fazer barulho porque está batendo um no outro. E detalhe, não está entrando o braço de um soldado aqui no soldado lá da porta, não. Não está entrando crânio no corpo aqui que é do soldado lá da porta, não. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com a perfeição. Deus está dizendo, volta para o corpo, de onde você era. Volta para o corpo de onde você era. O braço está entrando no corpo certo. A cabeça está entrando no corpo certo. As pernas. A carne está nascendo pele. E aquele soldado, aquele exército, vai se colocar de pé novamente. E Deus vai virar para o profeta Ezequiel. Está vendo aí, profeta? Sabe o que significa isso aí? Isso aí é a nação de Israel. Mesmo que elas estejam mortas espiritualmente, eu vou soprar o sopro nela de novo. A vida voltará nela de novo. E eu colocarei de pé um exército para guerrear em meu favor. E o Espírito está perguntando nessa noite: quantos soldados estão de pé para guerrear a batalha de Deus aqui na terra? Quantos podem levantar? Então, para a noite. A visão do capítulo 47 que Ezequiel está tendo. Deus está pegando Ezequiel. Está abrindo a visão dele, ele está vendo o templo, está vendo o átrio. E ele está vendo que águas purificadoras estão passando debaixo. E ele está contemplando aquilo. Depois Deus convida o profeta e leva ele para fora. E ele vê um rio que não tinha mais tamanho, não tinha dimensão. Tão grande que era. Ele pega o profeta e fala, profeta, agora eu vou te levar dentro da profundidade. Caminha comigo 1000 côvados, 500 metros, segundo aqui James. Caminha comigo. E o homem de branco mediu com a vara de medir. E ele andou 500 metros. 500 metros, a água pegava nos tornozelos dele. O homem tornou medir mais 500 metros. A água pegou no joelho dele. Mais 500 metros, a água já estava no meio dele. Agora, a trajetória espiritual de Ezequiel vai mudar de patamar. Não que ele não tivesse função. Claro que ele tinha. Claro que ele foi ungido. Claro que ele foi chamado. Só que Deus está levando o profeta dentro da intimidade maior. Dentro da profundidade maior. Começou no tornozelo. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Não precisa pular etapa, não, meu filho. Não precisa, não. Vai no primeiro degrau primeiro. Suba no primeiro degrau. No terceiro. Para todos que são o último. Você não caia no último degrau. Vai entender por que Deus não quer a princípio? Deus nunca vai pegar sua perna e chegar lá no último degrau da escada. Não! Deus não quer a princípio. Tem que ir no primeiro, meu filho. É no primeiro, no segundo, ó, devagar. Aí você não cansa. E além de não cansar, quando você chegar, você vai chegar preparado, com resistência. Por que tem muita gente que não aguenta a pressão depois do ministério? Por que tem muita gente que abandona o barco? Porque entrou na hora errada. Uma etapa, não respeitou o tempo de Deus para a vida dele. Aí chegou, mas chegou sem o quê? Sem resistência, sem estrutura, sem raiz. O que Deus está convidando nessa noite é espera no momento da vontade dele, porque ele sabe o que ele vai fazer na minha na sua vida. Não à toa que Eclesiastes capítulo 3 fala isso, que há tempo para tudo determinado por Deus. Jó 14:5, Jó diz que antes que ele nascesse, Deus já tinha escrito a sua história, já tinha contado seus dias e pôs limite na duração da vida dele. E ordenou: daqui você não passa. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está ordenando o que vai acontecer na sua vida. Ele já sabe antes de acontecer. E ele vai colocar o limite. Tudo tem um limite na nossa vida. Quando chegar a hora, ele determina o que vai acontecer. E ele diz: daqui não vai passar. Se ele diz que não vai passar, não vai. Então fica ali. Aonde ele quer que você fica, você ele garante a vitória para a sua vida.
A água no meio, o corpo do profeta começou a ficar leve, queimada, sabe? Só que quando ele dá mais 500 passadas para frente, 500 metros, chegou um ponto que ele não podia mais andar, obreiros. Ele só conseguiria atravessar o rio andando. O corpo dele ficou tão leve, a profundidade do espírito era tão grande, que ele só conseguia se ele nadasse. Só que aí eu imagino, vamos trazer para o dia de hoje, falei só no pastor Sérgio, segunda-feira lá, da campanha lá. O negócio lá foi forte, né? Falei lá, se fosse hoje, os pregadores que existem hoje no nosso Brasil, muitos deles, com a experiência dessa, pastor, meu amigo, ele ia andar de salto alto, ele ia andar pisando alto, agora sim, agora ninguém me segura. Agora os Gideões vai ter um limite. Agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Porque tem muita gente que acha que ele faz alguma coisa. Tem muito pregador que acha que é ele que muda a trajetória de alguém. Quando, na verdade, a Bíblia está dizendo que nós somos instrumento de Deus, por misericórdia, mas quem realiza toda a obra é o Espírito de Deus que realiza. Quando ele começa a nadar, aí a voz diz para ele assim, Ezequiel, volta para a margem do rio. Imagina Ezequiel pensando, o quê? Olha o tanto que eu andei. Olha o tanto que eu nadei. O senhor está me mandando voltar para a margem. Ezequiel, volta para a margem. Sabe por quê? Margem significa princípio. Margem significa voltar onde você começou. Margem significa você lembrar de onde Deus te tirou. Para você entender que a glória só pertence a Ele. A glória só pertence a Ele. Tá ouvindo aí? A glória, você prega bem a glória dele. Canta bem a glória dele. Ensina bem a glória dele. Porque sem o Espírito de Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite. Você quer que eu te prove isso? Eu te provar com 2 exemplos rápidos para não passar do horário. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Davi está sendo ungido pelo Espírito Santo, através do profeta Samuel. O azeite está sendo derramado na cabeça dele. Só que no versículo 14, o Saul está perdendo o Espírito Santo. Olha só que paradoxo. Davi está recebendo o Espírito Santo, Saul está perdendo o Espírito Santo. Você já viu a trajetória dos dois? O que aconteceu? Um foi adorar e invocar espíritos que já se foram. Foi lá cozinhar a feiticeira. Sabe por que ele foi lá? Porque ele perdeu o Espírito Santo. E o outro, mesmo quando caiu, Salmo 51, 11 e 12, mesmo quando ele caiu, adulterou, assassinou, sabe o que ele faz? Ele fez um pedido: não retire de mim o teu Espírito. Torna-me da alegria da tua salvação. Davi sabia que o diferencial é a presença do Espírito na vida de qualquer um. Quer ver o exemplo que o Espírito Santo faz diferença? Finaliza agora. Juízes capítulo 16, 20. Ao Sansão, cheio do Espírito Santo, olha. Se eles ia dentro, pegava as portas, brincava, bocava as portas. Como se fosse nada, brincava. Cheio do Espírito Santo. Só que quando passou na vaga da cabeça dele, já falei isso aqui, vou repetir. Sansão tinha um pai de Nazireu de Deus. Nazireu não toma bebida forte, não casa com mulher estranha, não toca em mortos, nem animal, nem pessoas. E não passa na vara da cabeça. Jesus tinha esse pai. João Batista também tinha. E é eterno, é inquebrável. Só que Sansão veio quebrando tudo isso. Tocou no leão morto, casou com Dalila, foi fazendo arruaça, só faltava na navalha na cabeça dele. A navalha passou na cabeça dele e quebrou o último pacto. Quebrou! E Deus é Deus de princípio, sim ou não? Deus preserva princípio, sim ou não? Sabe o que aconteceu com ele? Juízes 16, 20. Está ele deitado no colo de Dalila e gritou: está vindo aí, Sansão, filisteu. Sabe o que ele disse? Do mesmo jeito que eu venci ele das outras vezes, eu vou vencer novamente. Versículo 20. Não sabia ele que o Espírito do Senhor tinha afastado-se dele. Você está entendendo a dimensão da coisa aqui? Ele, com o Espírito Santo, ele brincava com os filisteus. Sem o Espírito Santo, arrancaram logo os olhos, furaram os olhos. Virou escravo, virou chacota. Sabe por quê? É Deus mostrando para mim: você não é o que você é. Eu não sou o que eu sou por causa da capacidade, por causa do conhecimento. Se somos a
Quantos acreditam nessa palavra? Tanto é que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a seguir. 11, 12, 13. Ele diz que o Espírito Santo, ele dá dons para quem ele quiser, na hora que ele quiser, para aquilo que for útil. É o Espírito Santo que dá dom. É por isso que você executa a obra de Deus bem. É porque é o Espírito Santo que te deu. Efésios 4:30, Paulo aconselha: não entristeçai o Espírito, no qual foste selado para o dia. Está vendo aí a ação do Espírito Santo o tempo todo? Romanos 8, o que Paulo fala? 16. O Espírito Santo intercede. Romanos 8, 26, intercede com gemidos inexprimíveis as nossas orações, porque não sabemos como orar. Aí no versículo 16 ele diz o quê? Que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de quem? De Deus. Olha a atuação do Espírito Santo. Jesus disse para o discípulo, João 14, versículo 16. Jesus diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não crê, não vê. Ele habita dentro de quem? De vós. Habita dentro de quem? E ele tem uma função. João capítulo 16, 7 e 8. Diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo o Espírito Santo atuando na vida de Ezequiel? Olha a importância dele. Está vendo aí que é ele que faz a diferença. Eu conheço vida, você conhece, mas é o Espírito de Deus que se encarrega de me lembrar o que eu estudei. É ele que faz a diferença. Somente ele que o Espírito Santo está me lembrando aqui. Não é porque eu li a Bíblia tantas vezes, é porque o Espírito Santo está me lembrando aqui. A minha parte eu faço, é ler. E quem é que faz sobrenatural? O Espírito Santo. Quantos têm a presença desse Espírito aí? Mateus 3,16 chama ele de Espírito de Deus. Finaliza agora. Isaías 61 chama ele de Espírito do Senhor. Paulo chama ele, Romanos 8, versículo 9, de Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito Santo atuando na vida do crente. Nós só estamos aqui por causa dele, por ele, para ele. E tudo é para ele. Se tivesse como colocar ele para mim ali, eu sei que é o 47 para me fechar a mensagem. Olha os últimos versículos lá para mim. Pode colocar a partir do versículo 9. Depois que Ezequiel teve essa experiência sobrenatural, que dele conheceu a Deus na profundidade, Deus traz ele para a margem. Sabe para que Deus trouxe ele? Olha a profecia. Pode colocar os 6 para baixo. 6, 7, 8. Está vendo ali? E viste, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. Está vendo aí? Trouxe ele para onde? Para a margem. Vamos para frente. Para fechar a mensagem. E tornando, eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e outra banda. Você sabe o que está acontecendo ali? Ali, Ezequiel está tendo a visão que essa água que saiu debaixo do terra e que ele nadou nela na profundidade do Espírito, ela vai te desaguar dentro do mar morto. Quem aqui pesquisa sobre o mar morto vai entender a profundidade dessa revelação. Detalhes, Rabino Israel, estou apavorado, porque o que Ezequiel escreveu 593 anos antes de Cristo está cumprindo lá em Israel hoje. Olha o que está escrito. Então ele me diz: essas águas saem para a região oriental e desce a Campina e entra no mar. E sendo levado ao mar, sararão as. Por que tem que sarar as águas? Não é amor. Só tem sal naquele negócio lá. E não nasce planta, não nascia planta no tempo de Ezequiel. Animais, peixes, não ficavam dentro da água, porque qual peixe pode viver dentro da água daquela? Olha o que ele diz. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses 2,5 viverá, e haverá muitíssimo peixe. Haverá o quê? Não tinha peixe nesse tempo de Ezequiel. Porque lá chegarão essas águas e sararão e viverão tudo por onde quer que entre esse ribeiro. Vamos para frente, só para finalizar. Será também que os pescadores estarão junto dele. Desde em ti até em Glaim haverá lugar para estender as redes. Seu peixe, segundo a sua espécie, será como um peixe do mar grande, em multidão excessiva. 11. Mas a sua
os seus charcos e o seu lamaceiro não sairão, serão deixados para o sal. Olha o que Ezequiel está dizendo. Um rio chamado de Mamor, que não serve para nada, a não ser remédios medicinais. Porque tem vídeo aí de pessoas com lepras na perna, que mete a perna dentro daquele rio lá, a quantidade de sal é tão grande que serve para machucar com tempo. Só que Ezequiel está dizendo, esse rio aí não dá peixe. Não tem nenhuma planta que roda dele. Se você pegar agora, então, no YouTube, você vai ver. Já está nascendo planta. Uma parte da água já é fosse. Já tem peixe lá. Que Ezequiel falou há mais de 2000 anos atrás. Está acontecendo, sabe por quê? Porque quem profetizou não vai mentir. Ele vai cumprir a palavra. Solta o louvor, solta o louvor. Deus pergunta para ele que missão, para quê? Para ele ver as maravilhas que Deus quer fazer. Se só vai ver milagre de Deus, se mergulhar no oceano do Espírito. Só vai ver a glória de Deus se tiver uma experiência no Espírito de Deus. Porque a área que vai abrir o céu, para que você veja. Senhor, tem alguém que está crendo? Ele quer te levar para esse mesmo ó. Tá acontecendo na sua vida. Se quiser, sai do bem bom.
Eu peço ao Espírito Santo nessa noite. Vamos profetizar o Salmo 91 nessa noite. Aleluia. Aquele que habitou. Vamos declarar a palavra da força do Senhor essa noite. Aleluia, Jesus. Em forma de canção, igreja amada. Aquele que habita nas paredes do Altíssimo. Aleluia. Tira a tua autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Deus está realizando o seu querer, o seu vigor na vida da tua igreja. Aleluia. Aquele que habita nos paredes do Altíssimo. A sombra do onipotente descansa. O Senhor é o Senhor transformação e da frente preciosa. Ele te come com suas penas, suas asas estarem bem. Não importa quanto caia do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Eu vou ver os céus, ela não para. É só ser obediente à palavra de Deus, aleluia. A igreja pode tomar um assento e vamos rapidamente passar os avisos. Glória a Deus, glória a Jesus. Aniversariante da semana, temos aí a Lenita. Dia 24/6, encontra? Vem receber o seu singelo presente. Anúncio da semana. Aleluia, Jesus. Terça-feira teremos culto de ensino, toda a igreja está convocada. Também teremos lá embaixo ensaio para as crianças. Quarta-feira, consagração às 7 horas da manhã para as irmãs e também toda a igreja. Às 19 horas, oração com círculo de oração e ensaio para as irmãs. Quinta-feira, culto com as irmãs às 19h30. Sábado, 19 horas, nós teremos a Santa Ceia. Domingo, às 8h30. O que tem 8h30, igreja? 8 horas? Vocês sabem, né? Quero ver vocês aqui domingo. O pastor convidou todo mundo. Estamos fechando o trimestre e toda a igreja está convidada, porque é muito fácil dizer que é crente, né? Mas é melhor ainda dizer que é crente e participante da EBD. Então, toda a igreja está convidada para estar nesse fechamento do trimestre. Às 19 horas, nós teremos culto com a mocidade. Esses são os anúncios da semana. Presbítero Edson orando pelos aniversariantes e depois fechando com a bênção apostólica. Aleluia, Jesus.
Então, por Deus, colocar sobre os pés, orar pelo grande aniversariante, também pela igreja. Também tem um pedido de oração pelo senhor João Coelho. Senhor João Coelho, possamos adotá-lo em oração. Glórias a Deus. Vamos orar nessa noite. Põe a mão no teu coração. Glórias a Deus. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai. Pai amado, Deus querido, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da tua presença. Lhe apresentando os aniversariantes, ó Pai, meu Deus, que o Senhor possa cobri-los com teu sangue da graça, Senhor, a cada dia. Meu Deus, apresenta a Ti, a tua igreja, ó Pai, mais uma vez. Meu Deus, que o Senhor nesta noite, ó Pai, meu Deus, nós temos a certeza que o Senhor já curou, ó Pai, enfermidades em nosso meio. Que o Senhor, ó Pai, libertou, ó Pai, cativos e oprimidos neste lugar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vai fazendo o teu trabalhar nesta noite, em cada coração, ó Pai. Que cada um possa sair daqui, Senhor, meu Deus, saciado com tua palavra, saciado com teu espírito, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Vai repreendendo por terra todo mal, vai dando graça ao teu povo, meu Deus, cobrindo cada um com o teu sangue, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entregamos a tua igreja, o teu povo em tuas mãos, Senhor. Faça a tua obra, ó Pai, em cada coração, e cada um, ó Pai, meu Deus, possa reconhecer que somente o Senhor é Deus, meu Deus, e não há outro caminho senão Cristo, ó Pai. Meu Deus, entregamos a cada um em tuas mãos, em nome de Jesus, estenda das mãos, o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da Igreja Alegre. Diga, glória a Deus, vai em paz, em nome de Jesus.